Olá pessoal, meu nome é José Lasmar, eu sou médico veterinário, atuo na clínica de pequenos animais há mais de 30 anos. Estou aqui na Alvorada FM de segunda a sexta com o programete Alvorada Estimação às 17h50 e também no YouTube pelo programa Alvorada Estimação com entrevistas com pessoas que fazem diferença, que despontam na área dos animais. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que vai fazer você pensar fora da caixa. Segura na cadeira, porque muita coisa que você vai ouvir, você nunca ouviu na sua vida. Dr. Arthur Vasconcelos, médico veterinário, referência em nutrição animal, em nutrologia no nosso estado, formou na UFMG em 2010, foi médico residente da UFMG durante 3 anos seguidos, tem cursos de pós-graduação e de atualização na área de endocrinologia e hoje é, como eu disse, uma referência para a gente em nutrição animal. Então, se você acha que ração é a melhor opção, fique aí os 15 minutos que nos aguarda. Se você acha que alimento cru não deve ser dado e que osso é perigoso, vai ter muita surpresa. Muito obrigado, Arthur. Eu que agradeço o convite, Lasmar. Queria começar te fazendo uma pergunta. Bora lá. O que é alimentação natural? Lasmar, hoje, no Brasil, pelo menos, né, esse termo alimentação natural é um guarda-chuva que abriga, né, diversos tipos de dieta, mas geralmente dietas que você consegue oferecer para o seu cachorro com preparo caseiro. Né? Então, assim, cada veterinário vai ter uma interpretação diferente sobre o que é alimentação natural, mas na prática é alimentar um cachorro usando alimentos frescos, né? Quaisquer que sejam esses alimentos, né? que não sejam ração, que é o alimento ultraprocessado. Entendi. Né? A ideia é você usar alimentos que você encontra ali no supermercado, num açougue, numa feira, montar, né, com uma orientação dentro de uma leitura de um estudo que foi feito e montar a refeição do cachorro e do gato. Então, dentro desse guarda-chuva de alimentação natural, tem várias vertentes? Várias possibilidades. Inclusive, existem empresas que oferecem alimentação natural, né? O alimento foi preparado ali congelado, numas marmitinhas. Né? Mas geralmente a gente usa com a ideia de dieta caseira mesmo, e cada veterinário vai ter uma interpretação do que seria essa dieta ideal do cachorro. E claro, também existe uma certa individualidade, cada animal vai tolerar um tipo de dieta diferente. Entendi. Né? Muito do que você fala, muito do seu pensamento, vem da origem do cão. Afinal, o cão ele é um carnívoro, ele é um onívoro, ele descende do lobo. Quem é esse animal que a gente tanto ama, tanto gosta? Isso gera uma certa polêmica até para justificar algumas práticas alimentares, né, que não necessariamente seriam as mais corretas, sabe, Lasmar? A minha ideia de alimentação natural é justamente aproximar o que a gente consegue fazer dentro de casa com a dieta que o cachorro ele comeria da natureza, né, ou pelo menos a gente tenha essa observação do animal mais próximo a ele. Agora, em termos taxonômicos, né, de classificação do cachorro e do lobo, né, eles são da mesma espécie. O cão ele é uma subespécie do lobo, né, ele evoluiu do lobo nos últimos 10 a 30 mil anos. Né, ele foi fazendo uma simbiose com a gente, ele se aproximou da gente porque a gente tinha um benefício da presença dele, né, para ajudar com a caça, com a guarda, e ele também tinha um benefício, ele comia os restos dos animais que a gente caçava, ele oferecia proteção. Né, e ao longo desses 10, 30 mil anos, ele foi consumindo ali, né, algumas coisas que a gente também consumia, sabe? Agora, 10, 30 mil anos numa escala evolutiva, isso é um segundo. Não é nada. Né? Não é nada. Então, assim, a fisiologia do cão e do lobo, ela, se não é igual, é muito próxima. Então ele é um carnívoro. A princípio, a gente considera ele como um carnívoro oportunista. Ele é capaz, né, e na natureza o lobo ele também come um pouco de material vegetal, mas ele consegue encontrar a nutrição dele, né, e ele até prefere, né, encontrar a nutrição dele numa dieta constituída principalmente de produtos alimentares, né, vindos de animais. Muitos veterinários falam que o cão é onívoro, não é isso? Eu falo assim, entre o herbivorismo e o carnivorismo é um espectro. Né? Quando você pensa assim, no urso polar, ocasionalmente, se ele comer um animal que consumiu alguma planta, ele pode estar consumindo uma planta. E quando você pensa no animal, assim, símbolo do herbivorismo na vaca, né, se observar as vacas numa pastagem, se elas encontrarem, né, um resto de carcaça, um osso, elas vão comer. Elas vão né? comer. Elas vão comer. Agora, assim, dentro desse espectro, entre o herbivorismo e o carnivorismo, o cão está muito mais próximo ali do topo, né, do carnivorismo e não do herbivorismo. Não é carnívoro, onívoro, justamente, herbívoro. Né? Então, tem uma
tem uma certa adaptação, né? flexibilidade. E o homem ele ainda consegue transitar nesse espectro praticamente nele todo, né? Agora, quando a gente pensa na ração do cachorro, ela é muito parecida com a ração do porco, que é um animal até que parece muito com a gente em termos fisiológicos, né? E, na verdade, a gente tem um modelo ainda muito mais interessante, que é o próprio lobo. A gente sabe que ele está nesse espectro, né, no extremo carnivorismo ali, é um animal que consome 95% animal. A dieta do lobo seria no máximo 5% vegetal e geralmente são vegetais que não são fontes de caloria, eles têm uma função muito mais procinética, eles oferecem fibra, né, para andar o bolo alimentar, do que falar que tem uma função nutricional ali na dieta do lobo. Quando você fala dessa proximidade tão grande, então se eu cruzar um cachorro com um lobo, vai gerar descendente? Descendente fértil. Né? Descendente fértil. Descendente fértil. Inclusive, existem algumas raças de cães que elas têm cruzamento com lobo, né, muito recentemente. Até um amigo meu, ele tem um cão-lobo da Tchecoslováquia, uma raça que foi criada nos últimos 50 anos de cruzamento de lobo com pastor alemão, algumas raças, né, mais primitivas. Então, assim, a gente tem esse sangue lupino entrando na história do cachorro o tempo inteiro. Não foi assim, há 30 mil anos atrás apareceu o cachorro e ele não teve mais conexão com o lobo. Ele vem recebendo sangue de lobo ao longo da história dele também. Então, assim, são dois animais que a gente pode tratar como da mesma espécie. E isso tem um impacto muito grande no tipo de alimentação que a gente vai, né, dar para eles. Ao longo dessa história, eles sempre comeu o resto de abate, de carcaça, às vezes até nossas fezes, né, restos nossos alimentares de mesa. Essa foi a dieta do cão, né? Na verdade, isso foi a dieta do cão até muito próximo, até 1950, 1960, 70, era que isso. Foi o advindo da ração. Era o cachorro que comia, era o que o cachorro comia. A partir de 1960, 1970, quando a ração começou a ficar mais popular, né, que a gente começou com essa ideia, né, de que ração é o alimento do cachorro. O único, né? Não pode ser dado. O Exatamente. proprietário quase que te confessa, né? Justamente. Eu dei um pedacinho de carne pro meu cachorro. Tadinho, ele é carnívoro. Eu falo, né? que é um grande paradoxo, né, Lasmar? A gente leva o nosso filho, né, num nutricionista e fala, dê alimentos, né, menos processados, mais frutas, legumes, carnes, ovos. Você leva o cachorro no veterinário, o veterinário fala para dar só ração. Bom, né? então ótimo aí que eu vou com uma pergunta. Quais os males da ração, Arthur? Ração é um alimento que a gente tem que considerar que é um ultraprocessado. Ele é um alimento possível, oferece uma nutrição mínima que a gente fala, e a existência dela se deve pela vida mais atarefada, de fato é muito prática. 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 A vantagem é a praticidade. E dá esse fim que a gente fala dos alimentos que a gente não quer consumir que foram produzidos pela agroindústria, os restos, né, de um abatedouro, os restos dos grãos, principalmente. Subprodutos que a gente não, depois que a gente tira o que a gente quer, o que sobra ali a gente faz ração, seja para o cão, seja para outras espécies, né? Então, como um alimento muito processado, todos os malefícios de um alimento processado. Justamente, a gente tem contaminações químicas, biológicas, né? Assim, a gente está falando de alimentos que não são naturalmente interessantes para o cão, que a gente tem que processá-los para que o cachorro consiga ter um aproveitamento. Como o milho? Como o milho, como a soja, né? Como óleos refinados. Então, assim, a gente está usando alimentos que, de fato, o cachorro ele consegue ter um aproveitamento, mas quando a gente está pensando em saúde ótima, não é a melhor saída. Eu acho que é uma coisa muito óbvia quando a gente para pensar. Todo animal na Terra, ele come alimentos frescos, variados e adequados para a espécie. Até esse termo que a gente gosta de usar, bioapropriado, né? Isso vale para todos os animais, né? E quando a gente pensa em algumas situações, né, o cão, às vezes até a gente começou a ter acesso a alguns alimentos que não são os que a gente encontraria naturalmente, conseguiria aproveitá-los naturalmente, né? Por isso você fala natural. muito essa expressão, sempre que você coloca bioapropriado. Bioapropriado. Né? Eu falo que é um nicho dentro da alimentação natural. Justamente. A ração não é uma alimentação, bioapropriada. não é nem um alimento, né? É um alimento, tem uma função calórica, oferece alguns nutrientes, mas não, quando você pensa em alimentação bioapropriada, nós estamos falando daquele alimento que o cachorro conseguiria encontrar sozinho no meio do mato e conseguiria obter uma boa nutrição a partir dele. A gente é a única espécie que cozinha, né, Lasmar? Se a gente oferece um alimento que precisa ser cozido, precisa ser processado para determinada espécie, aquela espécie, a princípio, não deveria estar comendo aquele alimento. Tem algo não bioapropriado nisso aí. Justamente. Então, quando você volta a essa alimentação ancestral, você também fala muito de osso. Sim. Não é? Você tem um artigo muito bacana, corajoso, na minha opinião, porque 95% dos veterinários falam osso também não pode dar osso, de jeito né? nenhum. E você tem um artigo que chama "Dê osso é o melhor que você pode fazer pelo seu animal". Lasmar, quando a gente olha essa ideia da dieta bioapropriada, né, o lobo é um animal caçador, né, e a gente sabe que caçar não é fácil. Então ele aproveita o animal inteiro, né, ele come a carne, come as vísceras, come também os ossos, come até a pele, o pelo, o couro, né, daquele animal.
né? E ao longo da história, assim, o cão também sempre comeu resto de carcaça e comeu os ossos, né? Então, quando a gente para pensar, a plaquinha da identificação do cachorro é em formato de osso, a caminha é em formato de osso, o biscoitinho de grãos é em formato de osso, e a gente tem essa informação hoje que a gente não pode dar osso para cachorro porque o osso seria perigoso. Eu parto do princípio que toda dieta ela oferece um risco, e de fato o osso pode ter algum risco, mas ele sempre fez parte da dieta do cão, e oferece vantagens nutricionais que elas vão além, inclusive, da questão nutricional, dos minerais que o osso oferece, tem até uma questão lúdica e de saúde oral. O osso é essencial para oferecer a abrasão, né, dos dentes do cão, para oferecer uma limpeza e que ele se mantenha saudável, né, sem necessidade de ficar fazendo limpezas periódicas ou escovação. Anestesia geral, exames de sangue, não sei o quê, e o osso estaria ali fazendo. O osso está ali fazendo essa limpeza dos dentes. Agora, novamente, né, você falou assim, é perigoso? De fato, alguns ossos podem ser perigosos e quando a gente fala de dar osso para cachorro, a gente está falando de dar osso sempre cru, né? A gente nunca pode dar um osso cozido. O cozimento, né, o processamento térmico do osso, ele altera a estrutura do colágeno e esse osso ele deixa de ser elástico e ele começa a ficar quebradiço. Aí ele forma mais lascas que aumentam as chances de ter, às vezes, uma perfuração, né, do trato gastrointestinal, uma obstrução. Não é qualquer osso. Não é qualquer osso. Não é qualquer osso. Como que as pessoas se informam, então? Porque você também fala muito sobre a questão de mistificar demais a informação com relação à alimentação para distanciar das pessoas. Não é isso? Né? Você fala assim, olha, a indústria, tanto a indústria quanto o meio acadêmico fala que a alimentação é algo muito difícil para ficar à mercê de um pequeno grupo. Justamente. Né? Mas se o osso é perigoso, que osso eu posso dar para o meu cachorro? Assim, a princípio a gente tem dois tipos de ossos que a gente fala que são interessantes para o cão. Aquele osso grande, né, que é um osso geralmente de articulações de grandes animais, um joelho de boi, um joelho de porco, um osso da coluna, que é um osso que o cachorro ele não vai conseguir consumir na totalidade, ele vai ficar roendo ali em volta. É um osso lúdico, é um osso recreativo que a gente fala. É um osso que você vai dar uma vez por semana para fazer essa limpeza da boca. Agora, como eu estava falando, a maior parte da dieta do lobo, e que eu imagino que deve ser a dieta do cachorro, ela é constituída do osso aderido com a carne, que são os ossos carnudos que o cachorro e o lobo eles conseguem consumir de forma completa. Então, estou falando de ossos de aves, né, ossos de coelho, né, dependendo do tamanho de cachorro, até de pequenos ruminantes, que o cachorro ele consegue consumir aquilo de uma vez, né, ele vai quebrar ali em pedaço e vai consumindo. Isso ali no estômago vai ter um processamento ácido, o estômago do cachorro é muito ácido, e depois os excretos ele vai ter uma passagem normal pelo intestino, ele vai defecar. Geralmente as fezes do cachorro que come osso são as fezes bem durinhas, né? Tem um pouco mais esbranquiçadas. Isso seria a maior parte da dieta que eu chamo de bioapropriada. Porque então, para você o osso não é só diversão. Não é só diversão, é um alimento muito importante. Ele também é diversão, esses ossos maiores que o cachorro vai ficar roendo, né? Os cachorros hoje eles estão entediados, então você dá um osso, ele fica horas ali roendo o osso, mas de fato o cachorro ele deveria estar consumindo uma pequena porção de osso ali todo dia, né, como fonte de nutrientes muito importantes, alguns minerais e também a carne aderida ali é a principal fonte de proteína dele. E alimentação crua? Já que outro tabu, né? Outro tabu, né? Outro mito, outro tabu. Você fala muito da alimentação crua. Né? Como eu falei. As pessoas têm tanto medo de bactéria. A gente é a única espécie que cozinha. Então, assim, a gente partir do princípio que o animal, né, na sua alimentação natural, ele precisa daquele alimento cozido para não ficar doente, né? Não faz muito sentido para mim. O cão, ao longo da sua evolução, né? Assim, na verdade, o lobo, né? E em sequência o cão, ele sempre foi adaptado a comer carne crua, né? E muitas vezes com alto grau de contaminação, né? O cão, a gente considera ele como um predador, mas ele também é um carniceiro. Ele come carne que já está em decomposição, que foi escondida. Inclusive o osso, muitas vezes o cachorro ele pega o osso e enterra. E justamente o lobo ele também faz isso. Ele esconde o alimento que ele não conseguiu comer ali na totalidade para comer mais tarde. E ao longo dessa história, ele sempre teve acesso a uma quantidade de bactéria muito grande. E para se defender disso, ele tem esse estômago muito ácido, ele tem um intestino muito curto, que essas bactérias, se elas passam, elas não vão se desenvolver ali, né? Então, assim, ele é adaptado a comer um certo grau de contaminação. Então, essa contaminação que a gente vai encontrar no alimento cru, principalmente na carne crua, a princípio, ela não é preocupante para o cão. Agora, individualmente falando, tem alguns cães que podem ser mais sensíveis, especialmente aquele cachorro que não tem contato com o mundo natural, né? Criado dentro de um apartamento, uma bolha de porcelanato. Sai à rua com sapatinho. Com sapatinho. Só né? O cachorro colo, né? só come alimento. Uma vida de cachorro, justamente, né? Só come alimento cozido ou industrializado a vida inteira. Então, assim, é um animal que o sistema imunológico dele não trabalhou, né? Não funciona de forma, né, satisfatória. E às vezes, em contato com essa contaminação normal da carne crua que um cão saudável conseguiria lidar, ele não consegue lidar, ele vai comer aquilo ali e vai passar mal. Então, assim, até essa ideia da gente incluir esses alimentos crus, né, esses ossos crus na dieta do cachorro, acho que ela tem que ser cuidadosa, preferencialmente com orientação do veterinário, mas
a pessoa também não fala que não pode terceirizar a responsabilidade, ela tem que se informar como fazer isso de forma mais segura, né, pro seu cão, que é um indivíduo ali que tem as suas particularidades. Mas é a alimentação crua, sem dúvida, mais bioapropriada. Sem dúvida, essa é uma questão filosófica até. Então eu entendi que a ração não faz bem, não é o melhor alimento, é ultraprocessado, risco de toxinas, etc. Me dispus a ter um pouco mais de trabalho, porque a ração é prática De e tal. fato. Aí vem outra questão. E o custo? E o custo, né? Assim, É. de fato, quando eu recebo meus clientes no consultório, né, a ideia não é fazer uma alimentação mais barata do que a ração. Então, geralmente, eu trabalho na mesma faixa de valor que a pessoa está investindo na ração. E é perfeitamente possível. Mas, ocasionalmente, tem pessoas que estão assim, ó, eu estou dando determinada ração e estou sem dinheiro, perdi o emprego, né? E estou querendo, às vezes, tentar fazer a comida em casa para ver se fica mais barato. É possível. Porque muitas vezes os cortes de cárneos, né, mais nutritivos, né, para o cachorro são justamente os mais baratos que a gente encontra no açougue. Então nós estamos falando, né, da carcaça de frango ali depois que já foram retirados os cortes nobres. Nós estamos falando das vísceras que cada vez a gente inclui menos na nossa dieta e que são geralmente os cortes mais baratos. Quais né? vísceras? A gente pode usar fígado, rim, baço, coração, de espécies múltiplas, sabe? Então, assim, os peixes, né, que a gente pode incluir, geralmente os peixes menores, a manjubinha, a sardinha, geralmente são os peixes mais baratos. Cabeça né? também? Cabeça, às vezes a gente retira a cabeça do peixe, para alguns animais eles podem, é um osso também quando a gente para pensar, então alguns animais lidam muito bem com a cabeça do peixe. Então, é baratíssimo, cabeça, justamente. Você ter acesso à cabeça do peixe é baratíssimo. Então, assim, se a pessoa ela correr atrás e tiver isso como objetivo, oferecer uma dieta mais barata do que ela está investindo na ração, é possível, né? Então, hoje, se eu comparo a dieta que eu ofereço para minha cadela com a ração que eu teria condição de dar para ela, né? A dieta que eu ofereço para ela é mais barata do que essa ração. Mas normalmente o seu cliente prepara o alimento em casa. Prepara em casa. Ele não compra. Quando ele compra uma empresa que hoje já temos algumas empresas em Belo Horizonte que oferecem, né, tanto alimentação cozida quanto alimentação crua congelada. Geralmente ela vai cobrar pelo o valor da mão de obra ali do preparo. Então isso vai ficar mais caro do que se a pessoa comprasse no açougue, no supermercado, na feira, né, e preparasse em casa, com certeza. Se eu sou vegetariano ou vegano e não quero ver alimento cru, e eu te falo, Arthur, então é a opção alimentação cozida? Sim, né, assim, ou então comprar de uma empresa, né, e Planta, oferecer. Sim. Agora, oferecer uma alimentação, já só para deixar isso bem claro, vegano ou vegetariano pro cachorro, eu acho que é uma tortura fisiológica, né, assim, até uma alimentação vegetariana, tortura fisiológica, né, assim, eu acho que o cão, ele até consegue lidar com aquilo ali durante um tempo, mas dentro dessa ideia de oferecer saúde ótima, né, nutrição, né, otimizada, não acho que é a melhor opção, não. De forma alguma. Isso. Muito bem, pessoal. Sobre os óleos refinados, sobre castração precoce, Arthur traz muita informação fora da caixa para a gente e queremos convidar ele de novo. Tem outros assuntos bastante interessantes. Fica à disposição. Viu, Qual que é o seu Instagram, Arthur? Meu Instagram é @arturvasconcelos.vet, Arthur sem H. E o meu Instagram é o José Lasmar Vet, @José Lasmar Vet. Vamos estar colocando a entrevista dele também no nosso Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Até mais. Arthur. Obrigado, Lasmar, pelo convite.